Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mergulharmos, lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever e acionar as notificações para não perder nada. Agora, vamos começar. No extremo norte da Califórnia, ergue-se o Monte Shasta, um cone vulcânico majestoso, que domina a paisagem e a imaginação. Muito antes das siglas OVNI, o monte já era sagrado para povos nativos como os Shasta, os Modoc e os Karuk, que o viam como morada de espíritos, um portal para domínios além do visível. Nos anos finais do século XIX, a corrida do ouro e a ferrovia trouxeram colonos e histórias de exploradores fascinados por luzes insólitas na montanha. No início do século XX, movimentos espiritualistas acentuaram o magnetismo e nos anos 30, a chamada atividade Eu Sou popularizou narrativas de mestres ascensos e cidades subterrâneas. Depois da Segunda Guerra, especialmente após o famoso avistamento de Kenneth Arnold em 1947, a atenção se voltou para o céu. O Monte Shasta, com sua aura ancestral e sua torre de nuvens, tornou-se um palco ideal para a nova linguagem do desconhecido. O que acontece ali mistura mística e observação. Testemunhas falam de esferas luminosas que emergem das encostas ao anoitecer, de objetos discoides silenciosos que parecem pairar sobre o cume, e de luzes que mergulham na escuridão de ravinas, como se atravessassem matéria sólida. Em noites frias e de vento constante, uma capa de nuvens lenticulares se forma frequentemente, empilhadas como pratos, reflexos de ondas de ar que sobem pelas encostas, condensando a umidade em camadas estáveis. À distância, esses discos de nuvens se iluminam com o pôr do sol, parecendo máquinas estacionárias. O veredicto simples seria confundir nuvens com naves, mas a casuística do Shasta vai além de formas no céu. Muitos relatos mencionam manobras repentinas, acelerações incompatíveis com aeronaves convencionais e mudanças de cor, do âmbar ao branco azulado, acompanhadas por silêncio absoluto. Os relatos ainda incluem interferência em bússolas e rádios de campo, curtos episódios em que a agulha vacila ou o chiado engole a transmissão. No panorama oficial, o Monte Shasta aparece nas sombras da vigilância aérea do pós-guerra. Controladores de tráfego do centro do Pacífico Norte, em noites de atividade meteorológica intensa, registraram ecos erráticos sobre a cadeia das cascatas. Durante a Guerra Fria, radares de longo alcance e unidades da Guarda Aérea Nacional mantinham rotas de treinamento ao longo da fronteira entre Califórnia e Oregon. Há registros administrativos de alvos não identificados que motivaram verificações, quase sempre atribuídos depois a anomalias atmosféricas, aeronaves civis fora de plano ou testes militares. Em documentos desclassificados do antigo projeto Blue Book, a região do norte californiano surge em diversos episódios. O caso mais célebre, o de Red Bluff, ocorrido no início dos anos 60, envolveu policiais rodoviários que relataram o objeto vermelho de grande tamanho, executando manobras baixas e silenciosas. A explicação oficial citou inversão térmica e estrelas, mas o relato vigoroso de testemunhas treinadas manteve o incidente como referência de controvérsia. Embora não situado no sopé imediato do Shasta, o episódio alimentou o imaginário regional e consolidou o ambiente de dúvida produtiva que cerca a montanha. Nos anais locais, como os arquivos de jornais de cidades vizinhas, surgem desde meados do século XX notas sobre luzes sobre Black Butte, sobre voos silenciosos ao longo da rodovia interestadual 5 e pontos luminosos surgindo de fendas glaciais. Montanhistas contam ter visto, em madrugadas sem lua, um brilho liso contornando o cume e desaparecendo em linha reta na direção do Lago Shastina. Pilotos privados, em rotas entre Redding e Klamath Falls, relatam bolas brancas que cruzam a proa e sobem em ângulo íngreme, sem rastro. Fotógrafos capturaram imagens de longa exposição, mostrando trilhas de luz curvas, compatíveis com aviões noturnos, mas também com o enigma de algo que manobra sem padrão previsível. Em décadas mais recentes, grupos civis e organizações de pesquisa civil compilaram depoimentos, coletaram dados de bússola, verificaram mapas de tráfego aéreo e confrontaram horários com satélites conhecidos. Em alguns casos, o cruzamento de dados esclareceu mal-entendidos, como o brilho de reentrada de detritos ou o sobrevoo de aeronaves militares em treinamento. Em outros, mesmo com verificação meticulosa, o rastro ficou inconclusivo. Ao longo dos anos, alegações mais extraordinárias entraram em cena, como portais energéticos
e entradas secretas na montanha para cidades ocultas, ecos modernos das lendas lemurianas que ganharam fôlego nos anos 30. Para a análise histórica, essas camadas de crença cumprem papéis sociais bem definidos, oferecendo sentido e identidade a uma comunidade que vive sob um marco natural imponente. Para a análise técnica, a geografia do Shasta explica parte do mistério. O relevo abrupto gera miragens, inversões e efeitos de sombra. O vento de montanha cria nuvens estacionárias que parecem sólidas. A proximidade de corredores aéreos e de bases que historicamente abrigaram aeronaves estratégicas insere, de tempos em tempos, luzes velozes no firmamento. Nada disso, porém, elimina o núcleo duro de relatos, que descrevem acelerações instantâneas, mudanças de direção no mesmo ponto, e silêncio perfeito, características que desafiam o catálogo convencional. Quando as autoridades intervêm, fazem-no quase sempre por razões práticas. O serviço florestal fecha trilhas em condições de risco. O xerife do condado atende chamadas sobre luzes suspeitas e checa se são sinalizadores ou excursões noturnas. A aviação civil notifica possíveis interferências em rádio. Há também episódios discretos de coordenação entre controle aéreo e unidades militares, quando surge um traço não reconhecido. Mas, ao fim dos despachos, a papelada fixa uma conclusão prosaica. Ainda assim, a cada verão e a cada inverno, novas histórias se somam às antigas como um arquivo vivo, que resiste a encerrar o caso. Nas conclusões possíveis, o mistério OVNI do Monte Shasta permanece um equilíbrio tenso entre natureza e narrativa. Parte se explica por fenômenos atmosféricos, operações aéreas e expectativas moldadas por décadas de folclore, esoterismo e mídia. Parte, pequena mas persistente, segue sem explicação satisfatória, composta por testemunhos convergentes e por eventos que escapam ao repertório do comum. O monte continua a ser um espelho, refletindo tanto as correntes de ar que modelam seus céus, quanto as correntes de sentido que atravessam quem o observa. Entre fotos de nuvens que parecem discos e relatos de luzes que somem em ângulos impossíveis, o dossiê do Shasta segue aberto, sustentado por lacunas honestas, silêncios eloquentes e a sensação inexata de que algo ali, de tempos em tempos, insiste em não se deixar conhecer.